Olá, siga minhas redes sociais. Oi, gente bonita, feliz finados, se é que alguém deseja isso pra alguém. Mas já que é finados, vamos falar dos Fantasmas, 1973, um episódio do Chapolin que eu nem lembrava que existia, inclusive foi dado como perdido mundialmente. É interessante ver quanto esforço tem nos truques pra fazer as coisas aparecerem como se fossem sobrenaturais. O sofá voando, claro, é truque de green screen, mas aí nós temos aquele momento em que ele está num canto e o canto se ilumina. Então, claramente eles estão tentando fazer aquilo parecer verossímil. Mais tarde eu meio que sinto que o Chaves e o Chapolin iam usar esse tipo de truque de green screen sempre e não ter mais esse esforço a maioria das vezes. Mas isso é de memória, não sei. Nós também já temos aqui a desculpa de mecanismos eletrônicos, que nós veríamos em tantos outros episódios. Os duendes, os fantasmas... Isso é engraçado pra mim porque naquela época, mecanismos eletrônicos era uma desculpa aceitável. Eu suponho que tinha tanta tecnologia nova que as pessoas simplesmente aceitavam, tecnologia, que claro, envelheceu, nós todos estamos mais acostumados com a eletrônica, mas não é diferente do nuclear de antes, que eu mencionei na minha resenha do Homem-Lua, ou da realidade virtual nos anos 90. No geral, eu achei que o episódio não foi maravilhoso, não é ruim de forma alguma, eu não achei que eu tava perdendo meu tempo, mas o único que realmente me fez sorrir foi, é claro, o Ramon Valdez. Porque, é o Ramon Valdez. Quando ele entra com aquele Aerosofás 888, não só isso não é exatamente esperado, então funciona melhor, eu ao mesmo tempo fico pensando, é 888 porque eles eram o canal 8? E seria aquele sofá voador pai do sofá voador que eles tiveram que fazer cair com um balaço? Não sei. A única outra coisa que eu tenho a discutir realmente é que, claro, nós estamos falando de um autor bastante cristão. O Bolanhos se opunha a aborto, o Bolanhos fazia questão de ter episódio de Natal. Então eu fico um pouco dividido porque ele costuma ter essa noção de não vamos nos deixar levar por ideias de sobrenatural como desculpas para qualquer coisa pode acontecer, mas ao mesmo tempo quando é o sobrenatural que ele gosta, como o cristianismo, ele aceita bastante. É engraçado ter que dizer isso, mas respeitar as ideias de alguém não é a mesma coisa de dizer que elas são válidas para todo mundo. Eu tenho que dizer isso porque nós estamos falando no Dia de Finados no meio de um país que acha que botar Deus nas notas de dinheiro não é a mesma coisa que dizer todo mundo tem que acreditar em Deus. Claro, eu também fico pensando, esse é o povo que vê novela da Record e não sabia que eles são evangélicos? Então, se alguma coisa, eu diria, é interessante ver como uma curiosidade esse episódio, mas nesse Dia de Finados, enquanto nós celebramos mais uma vez a obra do Bolanhos, pense um pouquinho nas implicações de quem você está seguindo. Eu adoro Bolanhos, mas isso não quer dizer que ele é perfeito. Realmente, a tela verde ficou muito bem feita. É muito melhor do que quando o Bolanhos usou no episódio A Casa da Bruxa, onde vem lá a vassoura voando e o efeito ficou bem mais datado do que neste episódio. Outro exemplo que eu me lembro é o episódio que a Dona Florinda chuta o Seu Madruga, e daí o efeito fica bem mais datado do que esse efeito que vemos neste episódio do Chapolin. Sobre a tecnologia que você falou, que era bem mais aceitável na época, eu acho que o Bolanhos colocou isso de última hora no texto, eu disse isso no meu ponto, mas pode-se usar o argumento que isso era bem usado na época, que ficou datado com o tempo. Você disse também que era muito se falado em realidade virtual nos anos 90. Eu acabei de resenhar Ike the Cat e eles fazem até muitas piadas com isso na época. Sobre a parte religiosa, eu sempre fui pra terreira de Umbanda, porque parte da minha família é da Umbanda, Umbanda e Nação, e eu sou um dos únicos ateus da família. Então eu entendo que o que você quis dizer de o que é sobrenatural daquele jeito, pra ele não é, e ele tem que colocar na história que não é. Mas quando é algo da religião dele, ele coloca como se fosse verdade. Mas isso não me incomodou muito, assim. Mas, realmente, todas as vezes que o Bolanhos colocou religião nas séries dele, ficaram muito forçados, nunca se encaixou. E é isso que eu tenho pra falar, não se esqueçam de ver meu ponto no meu canal. E se você gostou, toque no sininho.